Olá, turma, tudo bem? Estou de volta. Hoje nós vamos continuar os nossos estudos. Vamos falar sobre o processo de formação de palavras. Sim, na formação de palavras existe um processo, né? Hoje nós vamos pegar a questão da derivação, ou seja, aquelas palavras que são derivadas, que surgem a partir de outras. As palavras, se você parar para pensar, elas são formadas por pedacinhos, né? Por morfemas, tá? E a gente vai verificar, é até interessante essa aula, é uma brincadeira, né? A gente consegue pensar na composição, na formação dessas palavras, tá bom? Então, prepara seu material para a gente poder estudar, tá? Vamos lá, então. Primeira coisa que você precisa anotar aí. Anota. Aquilo que a gente anota, a gente fixa, né? Principalmente na nossa memória, a gente lembra, tá bom? Então, olha só. O que é derivação, gente? O que é derivação? É um processo de formação de palavras. Olha aí, derivação. É um processo de formação de palavras a partir de uma palavra primitiva. Então vamos pensar. Existe aí uma primeira palavra, né, que originou, que dá origem às outras, por meio do acréscimo de prefixos ou sufixos. Nós vamos falar sobre eles, tá? Calma aí. Quando a gente acrescenta esses prefixos ou esses sufixos, nós estamos então derivando, né? Criando aí as novas, formando as novas palavras, tá? Esses prefixos e esses sufixos, eles vão alterar o sentido original da palavra ou vão acrescentar um novo sentido. Vamos observar aqui essa simples composição aqui, ó. Essa ilustração aqui, né? Derivação. Aí pensa aí comigo, você tem a palavra papel. Ó, papel. Todo mundo sabe o que é papel. A partir dessa palavra papel, nós podemos formar outras. Por exemplo, papelada, papelaria. Vai lembrando aí, vai pensando aí o que você pode formar através de papel. Ou seja, papel é a palavra original. Mas quando eu uno aqui esse sufixo, ou seja, esse pedacinho aqui, tá vendo? Ada, ó, ada. Esse ada, ele é considerado um sufixo porque ele vem depois do radical, né? Depois aí da palavra original papel, tá? Então você tem a formação dessa nova palavra, papelada. Entendeu? Então houve aqui o quê? Uma derivação, tá? Uma derivação sufixal. É assim que a gente vai falar, é assim que a gente vai chamar, tá? Derivação sufixal, por quê? Porque a gente acrescentou à palavra papel o sufixo ada, tá? Agora repara aqui na palavrinha de baixo. Olha só. Tô indo bem devagar para dar tempo de você pensar, né? Porque eu sei que a gente tem que pensar pra gente poder entender. Você tem a palavra aqui, ó, presença, presença. Presença. Pensa aí, presença. Que outra palavra eu posso formar a partir dessa palavra presença? Onipresença. Ó, onipresença. Então, eu acrescentei aqui um prefixo, ou seja, é uma derivação prefixal, que também é um processo de formar palavras, a derivação prefixal, tá? Onde a gente acrescenta um prefixo à palavra primitiva, entendeu? Tá? A gente vai ver outros exemplos, calma aí. Vamos lá, então. Anotou? É importante você anotar isso, tá, gente? Eu sei que você tem seu livro, né? Tá tudo lá no livro 4. Mas é importante quando a gente faz anotações importantes no caderno.
Ou seja, eu sei que aquilo ali eu preciso olhar de cara, eu preciso consultar logo, eu acho rápido, entendeu? Então é importante você fazer logo essas anotações, tá? Não deixa de fazer, não. Então não pode esquecer que derivação é o processo de formar palavras no qual a nova palavra é derivada de outra, tá? Essa outra a gente chama de primitiva, porque foi a primeira a que deu origem, deu início, né? A derivação prefixal é aquela que a gente acrescenta o prefixo, né? Antes aí da palavra, desse outro pedacinho que a gente está trabalhando, ela também acaba sendo uma derivação, tá? E a sufixal, que também é um processo de formar palavras, no qual a gente acrescenta aí um sufixo, tá? A palavra primitiva. Foi o que a gente acabou fazendo aqui com esse simples exemplo, tá? Outro exemplo, olha só. Palavras derivadas. Então, repara aqui. Nessa palavra aqui, ó. Essa palavra que está em preto aqui, feliz, 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 tá vendo? É a primeira palavra, é a primitiva. A partir dela, nós vamos criar outras palavras. Por exemplo, infeliz, infelizmente, felizmente. Então, observa aí quais foram os prefixos ou sufixos que nós colocamos junto da palavra primitiva feliz. Ó, in, né? Mente, olha aqui. E os dois, né? In e o mente. Então vamos lá. Aqui eu tenho uma palavra primitiva, que é o feliz, mais o prefixo in. Não pode esquecer que pré, né? O que vem antes, tá? Prefixo in, ó. É uma palavra derivada por prefixação, tá? Aqui nós temos um sufixo que foi acrescentado à palavra primitiva feliz. Esse sufixo, ó, mente, tá vendo? Formou então uma nova palavra, felizmente, né? Felizmente algo aconteceu, isso aconteceu. Então, olha aí, felizmente. Essa palavra é derivada por sufixação, tá? Então a gente olha para a palavra e já identifica. Aí, ó, ali tem um prefixo e aqui tem um sufixo, porque eu sei que a primeira palavra para a palavra original é feliz, tá? Vamos lá. Dando tempinho aí para você assimilar, né? Para você pensar. Pode também escrever, você pode fazer esse diagrama, né? Esses gráficos, você pode criar, você pode fazer de uma forma que fique bem explicadinho aí no seu caderno, tá? Então, olha só. Preste atenção nessa aqui de baixo. A gente continua tendo a primeira palavra, né? A feliz, que é a primitiva, é a que vai dar origem às outras, tá? Só que aqui a gente tem, ó, o acréscimo, né? Do prefixo e do sufixo. Então, é uma palavra derivada por prefixação e sufixação. Tá vendo? Infelizmente, tá? Infelizmente. Correto? Então, você tem ali infeliz, você tem aqui felizmente, e com o acréscimo dos dois, que dois é esse? Tanto o prefixo como o sufixo, você tem infelizmente, ok? Então, vamos lá. Palavras primitivas. Gente, pensa aí, anota isso aí. As palavras primitivas são aquelas palavras que não resultam de nenhuma outra. Por isso são as primeiras, né? São aquelas que na língua portuguesa não provém de outra palavra. A gente tem aqui o exemplo de ler. Vamos pensar em outro exemplo. Flor. Fala aí um outro exemplo de uma palavra primitiva. Pedra, né? Pão. Então, olha só, você tem algumas palavras que são primeiras, são originais. A partir dessas palavras originais, você consegue formar outras, tá? Vamos lá, pensa aí, escreve aí. Tô dando tempinho aqui
para você se organizar, para você anotar. É importante, não deixe de anotar. E acaba sendo até uma brincadeira, né? Vamos tentar formar palavras a partir dessa palavra aqui, ler. Ó, aqui, reler. Reler. Ou seja, o que foi acrescentado antes do ler aqui? Um prefixo. Então, olha só. As palavras derivadas, que é a que nós estamos vendo agora, resultam da ligação de uma palavra primitiva com um prefixo ou um sufixo. Então, só estou aqui recapitulando com vocês, tá? Então, ó, ler, reler, né? Por exemplo, pensa aí em palavras para pedra. Pensa aí. Pedregulho, pedraria, não é? Então você vai criando outras. Pensa aí palavras para flor. Floricultura, floresta, florista. Viu? Você consegue criar outras palavras a partir de uma primeira, tá? Vamos lá. As palavras compostas, a gente vai falar com mais detalhes numa outra videoaula, tá? Mas eu vou só dar uma iniciação. Porque assim como existem as palavras que são derivadas, ou seja, elas surgem a partir de uma palavra que é primeira, que é primitiva, eu também posso pegar as palavras que já existem e posso fazer uma composição delas. Ou seja, eu posso unir palavras através do hífen ou até sem o hífen, porque agora existe, né, a nova regra ortográfica. Então a gente pode criar novas palavras, a gente pode criar uma composição, tá? Então, na composição, a gente tem que pensar que essas palavras é a ligação de duas ou mais palavras primitivas. Então, você tem duas ou mais palavras aí que dão origem a outras palavras e elas acabam se unindo. Por exemplo, aqui, ó, couve-flor, né? Se você pensar na couve, ó, só a couve é uma palavra originária. Você pode até trazer à memória aí a figura, a imagem da couve aí. Se você pensar na flor, você tem outra imagem, você tem uma outra palavra. Você vai pensar aí na florzinha lá do jardim, né? Quando eu uno couve e flor, eu já lembro daquele alimento, né? Que parece até uma árvore, umas flores assim, bonito, né? Então, muda completamente o sentido, né? O significado, tá bom? Então, gente, é muito legal, é muito interessante perceber a possibilidade que a língua portuguesa nos fornece, né? Ela é muito rica, ela é muito dinâmica, tá? E a gente consegue aí perceber e criar as novas palavras como entender, né, o surgimento delas, tá certo? Posso prosseguir? Deu já para entender? Deu para pensar? Deu para anotar? Muito bem. Vamos lá. Além da prefixação e da sufixação, estamos falando aqui da derivação, né? Lembra? Derivação, tá? São aquelas que provém de outra palavra, tá certo? Provém de uma palavra que é primitiva, tá? Então, olha só. Além da derivação prefixal ou da derivação sufixal, há outros tipos também de derivação. Presta atenção aqui, gente, para não haver confusão. Olha só. É a derivação parasintética, ou também chamada de derivação parassíntese, tá? Na derivação parasintética ou parassíntese, há o acréscimo simultâneo de um prefixo e um sufixo para a formação de uma nova palavra. Veja bem, quando eu volto aqui, ó, infelizmente, houve o acréscimo do in, que é o prefixo, e o sufixo, correto? Mas, se eu tiro mente, eu vou ler infeliz. Se eu tiro o in, eu vou ler felizmente, correto? Então, se eu tirar um dos dois, eu continuo tendo um outro sentido para a palavra que ficou. Lá na parasintética, não.
é obrigatório o uso tanto do prefixo quanto do sufixo. Se eu tirar um ou outro, a palavra vai ficar sem sentido, inexistente. Vamos observar isso aqui no exemplo. Olha só. Olha aqui, ó. Presta atenção. Infelizmente. Né? A gente já viu lá que feliz é a palavra primeira que dá origem às outras. In é o prefixo, mente é o sufixo. Então, nós temos aqui, ó, infelizmente, certo? Aí foi o que eu falei. Se você tira um, você consegue entender o sentido. Agora, olha essa aqui de baixo. Desalmado. A palavra primeira é alma. A partir de alma, a gente forma desalmado. Se eu tirar o do, existe desalma? Desalma. Estranho, né? Se eu tirar o des, existe almado? Almado? Não. Amado é outra coisa. Almado, não existe. Então, repara, para essa palavra surgir, desalmado, obrigatoriamente eu tive que acrescentar tanto o prefixo como o sufixo. Eu não posso usar um ou outro. Os dois são obrigatórios para a formação dessa nova palavra. Entendeu? Se a gente tira um prefixo ou um sufixo, acaba ficando então uma palavra que não existe. Não tem sentido. Tá? Então, olha só. A palavra não existiria com apenas um acréscimo. É o que eu acabei de explicando aqui, tá? Então, faz esse esqueminha, monta esse esqueminha no seu caderno também. Anota isso aí, ó. Tá? Prefixo radical. O que é o radical, gente? Radical é essa parte aqui, é a primeira palavra, é aquela que dá origem, tá? Esse é o radical, tá? Então, ó, prefixo, radical, sufixo. Prefixo, radical, sufixo. E aí a formação da palavra, tá? E você pode até circular. In é prefixo, mente é sufixo. Mas aqui tudo bem. Eu tenho a derivação prefixal e sufixal acontecendo ao mesmo tempo. Se eu tirar uma ou outra, não vai fazer diferença, ela continua tendo sentido. Agora, aqui é uma derivação parassintética. Ah, na derivação parassintética, puxa uma setinha e escreve aí. É obrigatório. Se eu tirar um prefixo ou um sufixo, a palavra fica sem sentido, sem significado. Entendeu? Então, anota isso aí. Anota, porque eu sei que muitos alunos acabam criando confusão na hora de fazer a prova, o teste, enfim, de fazer o exercício do livro. Porque eu sei, gente, é uma matéria nova, né? Você tem que praticar, tá? E aí, nesse período aí que você tá em casa, faça até uma pesquisa. Olha que legal. Pega aí as revistas, os jornais, né, que a mãe tem em casa, o pai, ou vai para a internet mesmo e pesquisa lá. Escreve palavras parassintéticas, entendeu? Ou palavras com derivação prefixal, sufixal. Faz umas colunas no seu caderno e escreve as palavras que você descobrir. E aí você vai começar a perceber, a entender, caramba, é verdade, olha essa aqui, essa tem prefixo, essa tem sufixo. Não, essa aqui não... Ih, se eu tirar essa daqui, eu continuo com outra formação aqui. Ah, se eu tirar essa aqui, não, a palavra vai ficar sem sentido, sem significado. Percebeu, gente? É assim estudar. Assim você vai assimilando, conhecendo, tá? Criando aí informações, tá bom? Muito, muito, muito bem. Vamos lá. Aqui, mais um resumão para fixar a matéria, para que você não esqueça, tá? Olha só. Fica assim, então, parassintética. Formam-se novas palavras, acrescentando-se simultaneamente um prefixo e um sufixo à palavra primitiva ou ao radical, tá? Se o prefixo ou sufixo for retirado, a palavra não tem sentido, ok? Então, olha só. Anoitecer. Pensa aí comigo. Existe a palavra anoitecer, só anoitecer, sem o A? Não, né? Existe a palavra à noite, tudo junto, terminando no T? Não, né? Então, aqui a gente precisa realizou uma parassintética para que surgisse anoitecer. Entendeu? Noite é o nosso radical, é a que vai dar origem, né? É aquele pedacinho que se repete em todas as outras, tá? Prefixo aqui é o A, sufixo é o EC. Ah, professora, como é que eu sei?
Quando é que eu vou saber, né, que esse pedacinho é sufixo, é prefixo? Primeira coisa que você tem que visualizar é o radical. E o que é o radical? É o que dá origem. São aquelas letrinhas que juntas, elas se repetem nas outras que a gente consegue formar, ok? Algumas vão trazer a vogal aqui, outras não, vai terminar na consoante, tá? Observa aqui embaixo, ó, pernoitar. Per é o prefixo, o noite, ó, noite, noite é o radical, tá vendo? E o ar aqui é o sufixo. Então, você tem obrigatoriamente o acréscimo tanto do prefixo quanto do sufixo para a formação da palavra pernoitar, para a formação da palavra anoitecer. Então, é obrigatório, tá, o uso do prefixo e do sufixo. E a essa formação de palavras, nós damos o nome de parassintética, derivação parassintética, ok? Uma observação, olha só. Pensa aí. Para que ocorra a parassíntese, é necessário que o prefixo e o sufixo juntem-se ao radical. Repara aqui, gente, ao mesmo tempo, tá? Sublinha isso. Você precisa ter em mente que a parassíntese ou parassintética, ela precisa que o prefixo e o sufixo sejam acrescentados ao mesmo tempo, ok? Acrescentados aqui, professora, ao radical, tá? Aquele pedacinho que se repete. Para verificar tal derivação, basta retirar o prefixo ou o sufixo da palavra. É o que eu falei, se você retira um, se você retira o outro e percebe que não existe significado para a parte que ficou, então você vai ter aí, você vai realizar uma parassintética, tá? Se a palavra deixar de ter sentido, ela foi formada por derivação parassintética. Beleza, gente? Tranquilo? Entendido até aí? Anota, tá bom? Faça as anotações no caderno. Coloque esses exemplos. Olha aí, o meu slide não tá todo colorido? Faça o seu colorido também. Usa suas canetinhas, entendeu? Sublinha, circula, tá? Faz de forma que fique um visual bem agradável que você consiga entender na hora de estudar, tá bom? Vamos lá. Aí eu trouxe aqui 2 exercícios só, tá? Pra gente perceber como é que isso pode cair na prova, como é que isso vai cair, vai aparecer nos exercícios, nos testes, nas atividades que a gente vai fazer aí na frente, tá? Então, preste atenção aqui. Olha a imagem, gente. O que a gente tem aí? Mulheres, né? E elas estão, assim que a gente olha para elas, ó, uma tá aqui com um megafone aí, né? Falando, criando algum movimento. E quando ela se utiliza disso é porque precisa que a voz dela ecoe, né? Todos ouçam. A outra com o braço levantado, ó. Tipo assim, né? Vamos vencer, somos vitoriosas, alguma coisa assim, né? Vamos avante, né? Estamos juntas, meninas, enfim. Aí a gente vai da nossa criatividade. A outra aqui, ó, eu tenho a força, não é isso? Representando aí a força da mulher, enfim. O mesmo processo de formação da palavra feminismo é observado em qual opção aqui, ó? E aí, por que eu coloquei a imagem? Para que você entenda, né? Feminismo, que palavra é essa? Significa o quê? Então, existe uma união de mulheres buscando os seus direitos, se unindo, mostrando que são capazes, que têm força, que são batalhadoras, né? Que têm direitos. É isso aí que o feminismo representa, tá bom? E aí, para formar a palavra feminismo, foi acrescentado aqui, ó, ismo. Porque a gente lembra de quê? Feminino, feminina, não é isso? Então foi acrescentado aqui um sufixo. Em quais dessas aqui foi também acrescentado um sufixo? Ó, envelhecer. Aqui a gente tem como radical velho, né? Então acrescentou prefixo e sufixo, não é a mesma coisa, tá vendo?
Envergonhados, apresentou também o em e o ados aqui no final. Desapontado, também apresentou um prefixo e um sufixo. Infraestrutura, também apresentou aqui, ó, prefixo. E aí, cruelmente, cruel é a palavra primeiro, original, né? E o mente é o sufixo, como o feminismo apresenta um sufixo também. Então, aqui, lógico, nós temos a letra D, tá? E eu coloquei aqui embaixo o comentário, né? Feminismo, acréscimo do sufixo ismo. É uma palavra formada pelo processo de derivação sufixal, assim como a palavra cruelmente, acréscimo do sufixo mente, tá? E aqui embaixo eu trouxe o significado de feminismo. Ó, é um movimento, é uma doutrina que milita a favor dos direitos da mulher na sociedade. Beleza? Então, quando falar agora em feminismo, você já sabe o que é, tá? Número 2. Em qual dos itens abaixo está presente um caso, então, de derivação parassintética? Lembra da parassintética? É a obrigatoriedade do prefixo e do sufixo. Olha aqui. Assustadora, que vem de susto, não é isso? Vamos ver o que diz a explicação? Desculpa aqui, gente, que a garganta ressecou. Aqui nós temos uma derivação parassintética. É o processo em que acontece simultaneamente a anexação de prefixo e sufixo à palavra, tá vendo? Nesse caso, a palavra primitiva é o quê? Susto. Olha aí. Coloquei uma imagem aí, né? Para representar esse susto aí, tá bom? Então, aqui, gente, nós terminamos, tá? A nossa aula de hoje falando sobre derivação. Espero que você tenha entendido, tenha gostado. Tem muita coisa, né, para exercitar. Tem muita possibilidade aí de palavras para você buscar e conhecer, tá bom? E a gente vai continuar falando sobre esse assunto nas próximas videoaulas, tá? Fica com Deus, um beijo. Coloque em dia aí seus estudos, tá? E pratica, ok? Tchau, tchau.